tarde, meninas. Que maravilha! Estamos iniciando mais um Conectadas, mais uma tarde para passarmos juntas. E hoje nós estaremos falando sobre o tema A Verdade que Liberta. Ontem foi 1º de abril e o mundo diz que é o dia da mentira. Mas hoje a gente vai falar sobre a verdade. Então, se 1º de abril é dia da mentira, 2 de abril, que é hoje, dia de Conectadas, é o dia da gente falar da verdade. E eu quero convidar você a ficar conosco até o final desse programa, mas você já pode curtir, você já pode compartilhar, dar o seu joinha e mandar para suas amigas o link desse programa. Isso porque no programa com o tema mentira, nós vamos falar umas verdades hoje. Isso, verdade que liberta. Fique conosco. Estamos iniciando o programa de hoje com o tema A Verdade que Liberta. E a nossa convidada hoje é a Cláudia, que está aqui conosco, a psicopedagoga da Igreja Maranata. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, eu sou a Cláudia Rosa. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de altura mediana. Estou usando óculos. Estou com 2 danças laterais, uma blusa branca com folhas verdes e uma calça vermelha. Atrás de mim é uma parede branca. Olha, gente, ela está falando a verdade. É muito verdade. Você está vendo que hoje o programa promete, né? Como a gente falou no começo, se você não está entendendo, a gente está indo em contrapartida ao que o mundo diz a respeito do dia da mentira que foi ontem. A gente tem uma proposta para você que está em casa falar da verdade, a verdade que liberta. É isso aí. E olhando no dicionário, a gente encontra mentira como falsear a verdade. Né? Então, mentir não é apenas enganar uma pessoa, né? Quando a gente deixa de falar a verdade, né, Cláudia? Quando a gente omite, quando a gente aumenta, engana, né? Engana. Isso aí. Não é isso? O que você acha sobre isso? Isso. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Né? E dentre tantos que a Bíblia fala, relata que não vai entrar no céu, ele fala os mentirosos. Mas ele destaca, ele fala o pai dos homicidas. Deus não fala pai de homicida, pai dos viciados, pai dos idólatras, mas Deus fala pai da mentira. Porque para ele, o pecado de mentira é um pecado muito sério. Porque Deus é verdade e ele é o pai da verdade. É verdade, né? E a mentira pode ser vista como um afronto a Deus, porque tudo que vem de Deus é verdadeiro, é absolutamente verdadeiro. É o oposto do que é de Deus, né? Como a Cláudia falou, o pai da mentira é o diabo, né? E o Senhor Jesus, Deus, é a verdade que liberta. Então é um confronto, né? Da proposta do mundo com o que a gente está trazendo hoje, que é a verdade que liberta, a verdade que dá paz. Isso, e a gente pode pensar assim, mas de onde nasceu a mentira? Aí a gente volta lá atrás no Éden, com a queda do homem, né, Adão e Eva, quando Deus vira para Adão e fala para Adão, de todas as árvores você pode comer, menos do fruto da árvore, o conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, né, que a gente sabe que é o diabo ali, seduz Eva e faz naquela conversa, naquele diálogo, com que ela acabe comendo aquele fruto. E interessante, Rosane, é que a serpente não possuiu Eva, né? Ela simplesmente falou, influenciou. Ela influenciou. O falar da serpente entrou no coração de Eva. E a palavra fala o quê? Que Eva, ao olhar para a árvore, então, viu que era realmente um fruto agradável aos olhos, aumentou ainda. Falou para a serpente, não, Deus falou para não tocar e não comer. E Deus não falou tocar para não, Deus falou só para não comer. Mas como ela viu que ali ia abrir a mente dela, realmente ela ia ter conhecimento do bem e do mal como Deus, ela cai na mentira da serpente, come o fruto e dá para Adão, que não questiona. Como Deus chega? Todo mundo sabe essa história, né?
Todos nós somos cristãos, pelo menos. Quando Deus chega na virada do dia, chama os dois. Deus já sabia o que tinha acontecido, é claro. Né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então ele chama os dois se escondem, porque ao comer eles ficam nus, né? E eles se percebem, né? Que eles não sabiam até então, né? Porque comeram o conhecimento do conhecimento da verdade e se escondem de Deus. E aquela relação de pai é quebrada naquele momento, porque quando Deus chama Adão poderia ter falado para ele: pai, nós erramos, perdoa-nos. Mas não, Deus fala: a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Ficou um culpando o outro, né? É coisas que é a influência da mentira, do pai da mentira já gera isso. Exatamente. Essa coisa de um jogar para o outro e não falar a verdade, não reconhecer que errou. Então a mentira também é algo que já vem internalizado, que eu não reconheço que eu errei. Então eu minto mais ainda. Me escondo atrás da mentira. Isso aí. E detalhe que é uma mentira atrás da outra, um abismo chamando o outro. Isso aí. Porque para sobrepor uma mentira, uma pessoa contra a outra, às vezes, uma coisa pequena, né? Para justificar e já aumenta, já cresce, já vai. Aí a minha mentira envolve você, que envolve ela, que envolve Isso outra. aí. E é um caos. Muito bem, né? Isso aí. Vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve e a pessoa não consegue mais voltar e fica ali naquela mentira e a mentira vai só crescendo. Nós vamos dar uma paradinha e no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de maldizer o próximo. Será que isso também é uma mentira? Nós vamos ver isso no próximo bloco. De volta com o tema A Verdade que Liberta, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de maldizer o próximo. Maldizer, como o nome já diz, né? Dizer mal do próximo, né, Verônica? Falar aquilo que talvez você nem tenha certeza, falar aquilo que você não sabe, falar é uma mentira, um engano, como você trouxe no começo, né? A definição de mentira é não falar a verdade. E isso é um mandamento, né? É um mandamento. Tem um mandamento que fala sobre essa questão. Isso é muito comum. Às vezes, para defesa, a pessoa joga a outra e fala mal da outra, coisa que não tem nem certeza. E a gente está falando do dia da mentira, em contrapartida, mais uma vez eu vou falar, a gente está falando da verdade que liberta, que é Deus, que é Jesus. É isso, Cláudia? Isso aí. E é interessante falar sobre maldizer, que às vezes acontece o seguinte: nós pedimos, eu estou doida para contar alguma coisa da Verônica para Rosane, mas aí eu não sei como falar. Então eu digo: Rosane, vamos orar pela Verônica. Olha, aconteceu isso. E de repente eu vou aumentando aquilo que aconteceu e vou falando da minha perspectiva e vou usando a oração como desculpa para falar, às vezes, uma mentira ou maldizer o outro. Isso é muito grave. É grave dentro da igreja e é grave também no nosso trabalho, ou em qualquer outro lugar. Isso acontece muito, Cláudia. Você sabe que eu já passei por isso? No trabalho. Eu já passei por isso. Deixa eu contar a minha experiência. Alguém chegou para mim e veio falar da minha amiga, mas falou assim: eu estou tão preocupada com fulana, sabe o que aconteceu com fulana? Isso, assim. Você sabe que na hora me fez mal ouvir aquilo. E eu cheguei para ela e falei assim: ela sabe que você sabe e que você ia me contar? Aí a pessoa ficou meio sem graça, porque eu sei que a vontade era de contar e não era tão... De repente a pessoa pensou que você fosse alimentar. Olha só, gente, eu tenho certeza que em casa você está se identificando. Isso acontece demais. Se acontecer com ela, acontece com isso. A pessoa chega até você e de repente ela estava esperando que você alimentasse aquela coisa que você cortou. Ou eu iria aumentar, contar algo que ela não sabia, não é verdade? E a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua. Hoje a gente está falando da mentira e a maior responsável da mentira sair da nossa boca é pela língua. Então nós precisamos ter o controle da nossa língua, não é? É verdade.
A palavra de Deus fala que não pode da boca, da mesma boca, sair água suja e água limpa, não é isso? Então nós temos que ter cuidado com isso. E outra coisa muito importante, assim, confrontar é muito importante para trazer a verdade para a luz. Quando a Rosane chegou para essa pessoa e falou, ela sabe que você está falando isso, ela confrontou aquela pessoa. Então ali ela fez o que? Ela fez vir a verdade para a luz e abafar a mentira, sair a mentira. Muito importante isso. Gente, a fofoca, eu costumo falar isso para as mulheres da minha igreja, quem está me ouvindo vai concordar comigo. A fofoca, ela é muito prazerosa, ela é muito gostosa, sabe por quê? Porque ela é da carne. Então você falar mal dos outros, se a gente não cuidar, isso que eu vou falar, se a gente não se cuidar, a gente contamina a outra pessoa, a contaminação é muito fácil. Por exemplo, se eu gosto de falar muito da vida dos outros, se você começar a andar comigo e me ouvir, você vai passar também a fazer isso. Então a gente precisa se controlar muito e cortar. Se eu chego para você, Verônica, se eu chego para você, Cláudia, e começo a fazer fofoca, corta. Porque a pessoa vai constranger a pessoa na primeira vez, mas também ela não vai falar mais. É porque faz mal pra gente, né? Você ouve uma coisa bacana, segunda, terceira, na quarta você já não está muito preocupada com o que a pessoa está falando, você vai acumulando, gente, aquelas informações, você sabe de fulano, sabe de fulano, daqui a pouco você vai ver que você está igual a todo mundo, ou pior. É muito ruim. É verdade, nós devemos cuidar, virando o telefone sem fio. E a gente vai aumentando, e aí a mentira vai entrando e aumentando. Então, o confrontar, ele serve para isso, serve para acabar logo com o mal pela raiz. Esse confronto é a proposta do nosso programa de hoje, é a verdade. Se você está notando, a gente começou com a mentira, já falou a fofoca. Olha como é que vai desenrolando. A gente começou com a mentira, com a fofoca, e no decorrer do programa a gente ainda vai falar de muitas coisas que a mentira causa. A mentira causa danos terríveis e às vezes irreparáveis. Concorda? Concordo. Que às vezes irreparáveis. Tem coisas que você mente para naquele momento, naquela situação, você sair dela, mas talvez você entre numa outra muito pior que não tem como você voltar atrás. Com certeza. E a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai dar uma pausa rapidinho nesse bate-papo. Não sai daí, continua, que eu tenho certeza que você está se identificando. E se você tem alguém que você está lembrando para assistir esse programa junto com você, dá tempo de você chamar ela a assistir com você. A gente volta já já. Sobre a mentira, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o termo, Cláudia, mitomania. Mitomania é a compulsão por mentir, né? Então, mitomania, Rosane, é a famosa mentira patológica, tá?
o mitômano, ele toma o que ele fala por verdade. Ele, Verônica, ele fala tanta mentira que ele já acredita naquilo que ele fala. Ele fala tantas coisas fantasiosas e ele vive naquilo. Então, é uma doença patológica, entendeu? E diferente do sociopata. O mitômano, ele mente porque ele tem essa mania, para ele já não sente mais que ele não está conseguindo falar a verdade. Para ele, aquela mentira se torna verdade. E ele fantasia, ele aumenta e ele está sempre ali. Mas ele não tem, na verdade, a intenção de prejudicar ninguém. O que é diferente do sociopata. O sociopata mente para se dar bem, para ser alguém perto dos outros. Isso aí. Para tirar alguma vantagem, entendeu? Para enganar a pessoa. Ou às vezes até para fazer mal mesmo, fisicamente, a pessoa. É totalmente diferente de quem tem mitomania. Então, mitomania é aquela mentira, assim, que a pessoa está contando uma história e aos poucos vai acrescentando algo, aumentando, fantasiando, não para se dar bem, mas é uma mania que ele tem mesmo, né? Isso aí. Ela não é para se dar bem porque ele acaba acreditando, ele ou ela, né? Acaba acreditando que aquilo é verdade. Já está tão acostumado a viver naquele mundo fantasioso de mentira que para ele é normal. Contar uma mentira para ele é normal, ele não percebe mais o que é mentira e o que é verdade. Entendeu? Mas, reforçando, ele não tem a intenção de machucar ninguém, de ferir ninguém, né? Ele não tem essa intenção. Mas, por outro lado, é uma mentira. Isso que eu ia falar. É uma mentira, não deixa de ser uma mentira. Embora seja uma doença. E tem tratamento, né? E se é uma doença, a pessoa precisa se tratar. Eu acho que a maior dificuldade é reconhecer que está doente, né? Sim, porque como ele acredita na sua própria mentira, eu acho que deve ser muito difícil. Eu acho que quem vai identificar essa doença na pessoa é quem está mais próximo. Mais próximo. E começa a perceber, né, que é muito fantasioso, acrescenta muitas coisas, ele vai chegar e vai tentar. Porque a pessoa, para se cuidar, se tratar, precisa querer, precisa acreditar que precisa, Exatamente. né? Agora, sociopata, né, que você falou, já é uma coisa mais grave, né? Sim, porque ele mente para ferir mesmo a pessoa, ele faz para usurpar, para roubar mesmo, e às vezes até para machucar a outra pessoa. É totalmente diferente, é um quadro totalmente diferente, é um quadro de mentira. Aí ele já sabe que ele está mentindo, ele já usa a mentira a seu favor. É totalmente diferente do outro quadro que a gente está vendo. Tá? Não deixa de ser uma doença também, entendeu? Mas são diferentes nesses aspectos, de que um não vai prejudicar o outro e o outro é usado a mentira para prejudicar e tirar vantagem. O sociopata, ele começa com um pontinho de verdade, né? Ele conta dentro na pesquisa que eu fiz, um ponto de verdade, depois desencadeia, organiza aquela mentira toda em favor próprio. Começa com uma coisinha para você acreditar que aquilo pode fazer sentido, né? Aquilo ali é realmente isso aqui. Esse óculos é rosa, mas além de rosa ele é isso. Aí começa a alimentar aquela cadeia de mentira. Aí a gente volta lá no começo, quando a gente fala aqui da serpente, da sagacidade da serpente. Então, o sociopata é sagaz, ele vai te envolvendo naquela mentira, vai te envolvendo ali, você não percebe. Não é diferente do mitômano, porque você percebe que ele está mentindo, mas o sociopata não, você cai, você é enredado ali. A gente vê quantos casos na televisão, casos amorosos daqueles homens que praticam, seduzem as mulheres com mentiras que a gente que está de fora, a gente fala, meu Deus, como assim ela caiu, né? É como, meu Deus, como... Mas eles são envolventes, a gente não pode julgar, porque às vezes as pessoas ficam tão cegas, tão apaixonadas, que eles usam de artifícios de sentimento, de recurso das outras mulheres, para poder enganar. Com certeza. Usa a carência, na verdade. Isso aí. A carência para poder enganar e tirar dali o que eles querem.
Exatamente. Agora eu queria falar aqui com quem está nos assistindo. Você conhece algum caso de alguém? Coloca aí no chat. O que você acha sobre a mentira? Você conhece alguém que mente muito? Para participar aqui com a gente. Isso aí. E vamos falar a verdade, né? Todo mundo fala a verdade, porque não existe mentirinha nem mentirona. A mentira é mentira, e ponto final. Às vezes a pessoa que eu estava falando mente para seu bem-estar ali naquele momento, mas é uma mentira que vai gerar um outro problema, que vai gerar outro, que no final a pessoa está totalmente envolvida e aí não tem jeito. E a gente está com uma contraproposta dessa mentira. Mentirosos de plantão. Fiquem conosco até o final, que a gente tem uma proposta, uma verdade que vai te libertar. A Verônica, a Rosane, Cláudia, eu não consigo tudo, eu tenho que contar uma mentira. Fique aqui conosco que você vai ver que tem uma proposta de verdade libertadora para você. Em nome de Jesus. A gente vai dar mais um intervalinho e a gente volta já já. Estamos de volta e aqui nos bastidores a gente já conversou bastante, já entramos em discussões santas e a gente está trazendo as nossas opiniões do que o que a Bíblia diz a respeito da verdade, do engano, e a gente tem alguns exemplos que a gente estava dividindo aqui, né? Na verdade, nós estávamos comentando como tem mentirosos na Bíblia. Isso Vamos conhecer alguns mentirosos da Bíblia, né? Alguns mentirosos que ao longo do tempo foram perdoados, mas que não foram mentirosos também. Vamos começar pelo Caim. Isso. Vamos falar um pouquinho da mentira do Caim. Nós sabemos que o Caim matou Abel. Sim. E quando Deus pergunta, né, a Caim, cadê o seu irmão? O que ele responde? Sou eu o protetor, né, que ele fala? O cuidador do meu irmão, como se ele não soubesse de nada que tivesse acontecido. Né? Então, às vezes a gente pensa que a gente engana Deus. A gente não pode enganar Deus. Deus tudo vê, tudo sabe, né? E depois nós encontramos outros mentirosos, né? É verdade. Agora, eu te falo uma coisa. Deus é interessante assim, que Ele sempre dá oportunidade da gente falar a verdade. Sempre, sempre. Quando ele pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Ele, claro, já sabia o que tinha acontecido. Ele falou, o sangue do seu irmão clama a mim. Mas mesmo assim, Caim continua na mentira. Nesse momento ele poderia ter se arrependido. Você sabia, Rosane, que a primeira vez que se fala de pecado na Bíblia foi nessa parte? Quando Deus fala para Caim assim, eu rejeitei a tua oferta, mas se você fizer o bem, você sabe que você será bem aceito. Agora, se você fizer o mal que já está aí, e se deixar ele continuar, você vai cair em pecado. Aí escolhe o que você quer fazer. Entendeu? A Bíblia fala, irais, mas não pequeis, não é? Mas o que Caim fez? Quando Caim viu que Deus aceitou a oferta de seu irmão, não aceitou a dele, ele se irou, seu semblante caiu. E a Bíblia fala que ele andou irado. E é interessante, Verônica, que a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se deitar sobre a vossa ira. O que Caim fez, infelizmente? Caim andou irado. Ele deixou o sol sobre o corpo, né? E acabou o quê? Mentindo e não se arrependeu. Deus teve a oportunidade quando Deus perguntou, mas ele respondeu, sou tutor, sou cuidador, como o Rosane também disse, né? E continuou na mentira. Mas Deus mesmo assim teve a piedade dele, misericórdia dele e guardou a vida dele. Mesmo assim. É isso aí. Tem Jacó também. Vamos falar de Jacó, que o nome quer dizer enganador, né? Assim que nasceu, o bichinho já levou o nome de enganador. A gente já deu boas risadas aqui, porque a história diz que um nasceu um calcanhar do outro, querendo a primogenitura, né? Eu já acho que feto não sabe nem o que está por vir, e a gente já começou a entrar no conflito aqui, mas enfim, ele já recebeu o nome de Jacó, que significa enganador. Ele teve na história dele a oportunidade de falar a verdade, né? Quando ele foi levar para o pai a lentilha, não foi isso, meninas? Isso. E aí ele se passou pelo irmão dele. Muito planejado, essa uma mentira. A Claudinha, a Claudinha, a gente
começou com a Rebeca, a mãe que teve essa ideia. Olha só, né? É verdade. A Bíblia, né? Exemplos bíblicos, já lá Deus já trouxe. Mas eu vou limpar um pouquinho a parte da ideia. Ela trouxe essa ideia, que não foi uma ideia boa, Não mas foi, a gente tem não que ter foi. muito cuidado com os conselhos que nós damos a nossos filhos. Tem que ser conselhos bons e agradáveis aos olhos do Senhor. Isso. E ela deu um conselho para o filho mentir, né? Mas o filho mentiu porque ele quis. Ele não era um adolescente, ele já era um adulto, ele já sabia o que estava fazendo. Então a mãe errou, mas ele também errou. E ele teve consequências, assim como a mãe também. A mãe ficou distante do filho, dos dois filhos. Ela praticamente perdeu os dois filhos, a presença dos dois filhos. E o Jacó também teve a consequência, né? É assim, é engraçado que no Antigo Testamento a gente vê muito que essa coisa do nome leva muito assim o peso do que da personalidade da pessoa. E como a Verônica falou, o Jacó já nasceu, né? O nome exato. Tadinho, já nasceu o nome de enganador. E carregou assim, até hoje tem esse estigma de que ele foi mentiroso. Mas, olha só, a mãe também, a Rebeca também errou, também mentiu. Não foi só o Jacó, foi a Rebeca também. Então, realmente, nós devemos ter cuidado, as mães, né? As mães de coração, as tias que amam lá, cuidado com os conselhos, como vai falar, com jeitinho, né? Porque às vezes Gente, para dar um e até jeitinho. mesmo com o exemplo. Quando alguém toca lá a campainha e fala assim, vai lá e fala que a mamãe não está em casa. Isso. Já está ensinando a criança a mentir. Isso aí. Quando a criança chega na escola com o caderninho lá com o dever sem fazer, aí a mãe fala assim, fala para a tia que nós saímos, que mil desculpas, né? Que nenhuma delas é verdadeira. Então está ensinando a criança também a mentir. Tem que ter esse cuidado. O telefone, né? Quando alguém liga, fala, mamãe não está em casa, não quero falar com essa pessoa, não. Fala que a mamãe não está em casa, fala que o papai não está em casa. Ou então, não, deixa, eu não vou atender agora, não sei. Aí depois a pessoa liga, eu não ouvi sua ligação, o telefone estava muito baixo, eu não ouvi sua ligação. Assisto esse estranho, mas isso é muito importante, porque a criança está lá, ela está ouvindo, ela viu que a mãe viu a ligação e não quis atender. E depois ela ouve a conversa e ouve a mãe falando assim, mas o meu telefone está ruim, eu não consegui ouvir, não pude ouvir, e a criança vai crescendo, vai vendo aquilo ali. Olha o exemplo. E cresce achando que mentir É normal. Nós que somos professores sabemos, e não somos professores, né? Mas nós sabemos que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. Então nós temos que ter cuidado com o exemplo que nós damos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, porque eles vão falar muito na vida, na personalidade daquela criança que está ali convivendo conosco. E tem as consequências, né, gente? A gente não pode esquecer, porque a mentira ela te livra, mas a consequência é inevitável. É inevitável. E o que eu queria falar também é que nós falamos sobre um nome, né, de Jacó, só que depois ele teve um encontro com Deus, teve a vida restaurada e o nome mudado pelo próprio Deus. Foi Deus que mudou o nome dele. Então a vida dele foi transformada, diferente, por exemplo, do Abel. Ele se arrependeu do que fez e ele teve encontro verdadeiro com Deus. Ele teve encontro com a verdade, né, Rosana? Com essa proposta que a gente está fazendo hoje. Ele teve um momento de queda, um momento onde ele se envolveu e de repente isso está acontecendo na sua vida também. Por conta de uma mentira você se envolveu em outra que te causou danos de perda de uma família, causou perdas de danos de um emprego, talvez te envolveu em um conflito familiar que você não fala com o primo, com o tio, talvez mesmo com sua mãe, com o pai. É muito comum, gente. Hoje a gente vê famílias rompidas e às vezes por conta de uma mentira, de uma verdade não falada, né? Então, isso tudo causa danos e dores. Só que, como a Rosane falou, o Jacó teve a oportunidade de ter a vida dele, o nome dele mudado pelo próprio Deus, né? Ele teve um encontro com a verdade. Essa verdade de hoje que Deus trouxe para você no programa Conectadas. Isso aí, isso aí. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o nosso programa de hoje é esse.
conhecereis a verdade vos libertará, não é isso? E agora nós vamos ficar conectadas com o Pai. A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês que estão conectadas conosco. Nosso programa de hoje falou sobre a verdade que liberta. Para iniciar a nossa reflexão, gostaria de ler com vocês um versículo que está lá no livro de João, capítulo 8, 31 e 32, que diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema da escravidão, de ser escravo, de não ser liberto, né, é que com o tempo a escravidão acostuma. Foi feito um teste com os macacos, colocaram ele dentro de uma sala, onde na parede direita tinha uma chapa de ferro que dava choque, no lado esquerdo também tinha uma placa de ferro que dava choque em toda a parede, e no chão também. Começaram dando choque somente do lado direito. E toda vez que os macacos encostavam ali, eles tomavam um susto e se afastavam. Com o tempo, eles não mais encostavam ali daquele lado direito da parede. E aí começou o lado esquerdo a dar. E eles encostavam e eles se assustavam. E com o tempo notaram também que eles simplesmente não encostavam mais naquela parede. Mas quando o choque começou a ser no chão, no início eles esboçavam o susto, né? Na hora que vinha o choque eles pulavam, eles mostravam que estavam, né, realmente levando o choque. Com o tempo, esse susto foi cada vez diminuindo, cada vez mais eles estavam ficando acostumados com aquilo, até que chegou numa hora que os cientistas lançavam choque sobre o chão e eles não esboçavam reação nenhuma. Eles simplesmente acostumaram-se a levar aquele choque. E a escravidão da nossa alma, do nosso pecado, é parecida com isso. No início, a gente ainda se incomoda com aquele pecado, mas se a gente continuar praticando e praticando e praticando, com o tempo, ele vai se tornar normal e a gente vai fazê-lo sem esboçar nenhuma reação. Mas hoje é dia, assim, que hoje seja um dia de levantar um clamor. Assim como o povo de Israel fez lá em Êxodo, eu queria lá ler para vocês o momento que isso acontece, Êxodo 2, 23 e 24, que diz o seguinte: Depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Queridos, o povo hebreu era cativo, né? Eles eram escravos no Egito, mas eles demoraram 400 anos para se rebelarem, para se colocarem diante de Deus querendo uma solução, para realmente gemer perante a escravidão que eles tinham. E o que Deus fez? Deus ouviu. Deus ouviu o clamor daquele povo e tomou a providência que ele precisava tomar. Então, coloque você também diante de Deus o seu gemido, a sua insatisfação com o pecado, que eu tenho certeza que Deus há de se mover a seu favor também. Enquanto a gente não colocar um basta, infelizmente a graça de Deus não pode se manifestar na nossa vida. E mediante o basta de Israel, o que Deus fez? Deus levantou um libertador para eles, que foi Moisés. E diante do nosso basta contra o pecado, Deus também fez. Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser libertos. Que graça, né? Deus é maravilhoso sempre. E depois que a gente conhece Jesus Cristo, né? A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente conhece a Jesus Cristo e é liberto, a gente já não quer mais viver no pecado, a gente já não consegue mais viver no pecado, até porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso acusador, mas não aquele acusador que te acusa para o mal, mas ele nos acusa para nos mostrar o nosso erro,
para nos fazer lembrar que estamos errando. Ele nos conduz a uma vida de santidade com Cristo. E então, uma vez livre, não vamos querer mais voltar para aquele tempo de pecado. O povo de Israel, ele era um povo de serviço tão dura, que mesmo libertos, Moisés já havia libertado eles, eles já estavam no deserto, caminho a Canaã, e sobrenaturalmente, diariamente eles recebiam o maná, né? Uma comida enviada por Deus para eles. E em dado momento eles se rebelaram contra Moisés, reclamando que queriam voltar para o Egito. Quer dizer, eles tinham saudade da carne, das frutas, dos legumes, até da cebola que eles comiam lá no Egito. E eles estavam dispostos a abrir mão da liberdade que agora eles possuíam para voltar para o Egito sendo escravos, somente para ter aquelas coisas, né, que eles comiam lá e que agora no deserto eles estavam privados, mesmo vendo o poder de Deus, o milagre de Deus todos os dias na vida deles. Que nós não sejamos assim, que nós possamos ver a libertação que Deus nos deu e que nunca mais queiramos voltar para aquele tempo de escravos do pecado. Para finalizar, eu queria ler 3 verdades que libertam. Eu queria dizer para vocês 3 verdades que libertam. A primeira: todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 5:12, diz o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A segunda verdade que liberta, que eu quero deixar para vocês: somente Jesus perdoa nossos pecados. Está em 1 João, a partir do versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E a terceira verdade que liberta: somente Jesus Cristo tem poder para libertar. Gálatas 5, versículo 1 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Jesus Cristo. Então, queridos, não foi isso que eu tinha que ler, não. Peraí, é Gálatas 5, 1. Como Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então é isso. Todos nós somos pecadores, somente Jesus tem poder para perdoar nossos pecados e somente Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque um dia nos colocamos diante de Ti, ó Deus, reconhecendo que somos pecadores, ó Deus, e não querendo mais o pecado perto de nós, ó Deus. E Tu, Senhor, como resposta ao nosso clamor, ó Pai, enviou o Seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para que hoje pudéssemos ser livres, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia conhecer a verdade que é Jesus Cristo, ó Pai. A cada dia ter mais intimidade com Ele, ó Pai. A cada dia querermos mais aprender dEle, ó Pai, lendo a Sua palavra, orando, para que cada vez mais possamos ser libertos a cada dia, Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Em nome de Jesus que eu lhe oro. Amém. Amém, Márcia. Então, estamos já chegando ao final do nosso programa e hoje nós falamos tanto de mentira, sobre a mentira, que agora vamos falar um pouquinho só sobre verdade. Sobre a verdade, né? Sim, mas eu queria pedir só uma pautinha nesse programa, né, nesse bloco agora, porque no bloco passado eu falei uma não verdade. Eu acabei mentindo ou me enganando, né? Porque eu falei que o Jacó levou para o pai um prato de lentilha e na verdade não foi lentilha. As meninas me corrigiram, parabéns meninas. E eu voltei na Bíblia e estava em Gênesis 27:17 dizendo assim: e deu um guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de seu filho Jacó. Então, corrigindo o meu erro, eu ainda estou na oportunidade de falar a verdade. Eu quero corrigir, tá bom, meninas? Então não foi lentilha, foi guisado. Então, vamos aproveitar esse erro da Verônica. Vamos pensar o seguinte: muitas das vezes a gente se engana,
E aí a gente faz aquela mentirinha, mas foi sem querer, não foi com propósito, não foi com maldade. E tem vezes também que a gente fala mentirinha para tentarmos sair de uma situação delicada, complicada. Vamos fazer o seguinte, vamos a partir de agora, quando aquela mentira, aquela proposta de mentira vier até nós, vamos pensar, não, vamos falar a verdade, independente da situação. Quando você perceber que você errou como a Verônica, corrija, né? Aproveita a oportunidade que você tem, né? Sempre prefira falar a verdade, porque Jesus é a verdade, e é a verdade que liberta, como vocês falaram no bloco anterior, né? É a verdade que liberta, não é isso? Isso aí. E mais do que isso, nós temos o Espírito Santo, que foi deixado por Jesus para nos ajudar. E Ele está sempre nos ajudando, principalmente quando às vezes nós, no impulso, falamos uma mentira. Mas o Espírito Santo vem com aquela luzinha e fala assim, epa, peraí, volta aí. Eu mesmo já caí nisso, numa questão de troco, você acredita? Eu fui comprar algo, dei um valor, e a pessoa falou, você não tem trocado não? Eu falei assim, não tenho. O Espírito Santo, como assim? Como assim? Aí não, eu tenho trocado, mas só que eu pego muito aplicativo e eu preciso de dinheiro trocado, me dá um aplicativo. Na hora eu voltei para mentir, para não ficar na mentira, eu corrigi. Então nós temos na nossa humanidade a questão do impulso, mas nós temos o Espírito Santo, que é aquele que está aqui, que Jesus deixou para nos ajudar a lembrarmos das suas palavras. Lembrarmos de tudo que Ele ensinou nos seus 3 anos de ministério. Que Jesus, como verdade, nos deixou o quê? Também a verdade. Quando nós o aceitamos, nós estamos andando aonde? Na verdade. E a mentira tem que ficar de lado, como já foi dito, né, Verônica? O pai da mentira quem é? E a gente não quer andar na mentira por conta disso. Então, vamos falar a verdade. Mesmo que a gente caia no erro às vezes, no impulso de falar, mas vamos voltar, nós temos a oportunidade de voltar e falar assim, não, peraí, eu errei, me desculpe, a verdade é essa. É isso aí. Então, vamos ter essa proposta, né? Vamos esquecer esse negócio de dia da mentira e vamos viver a cada dia o dia da verdade. Exatamente. A gente não quer que você sofra consequências, a gente não quer que você continue perdendo por conta da mentira. Pelo contrário, a gente quer que sua vida cresça, a gente quer que você conquiste coisas através da verdade que é Cristo. E se você não sabe como fazer, se você não sabe como alcançar essa verdade, a gente quer dizer para você que Jesus Cristo, Ele te aceita e te ama do jeito que você está, do jeito que você é, da forma que você vive. Não tem seleção, né? Não tem seleção. Se você tem a oportunidade de hoje, sábado, se arrumar, encontrar uma igreja próxima à sua casa, faça isso. Se não hoje, amanhã, domingo. Se você quiser vir para a PIB Brasilândia, vai ser um prazer te receber. Mas não deixe essa mentira envolver a tua vida e você continuar perdendo. Não deixa, não permita. Se Deus, como a Cláudia falou, o Espírito Santo ele te incomoda. Talvez a mentira esteja tão agravada na sua vida, mas eu tenho certeza que em algum momento o Espírito Santo te incomoda. E se essa voz sutil do Espírito Santo está falando ao seu coração, eu convido você a dar o primeiro passo, a aceitar Jesus aí em uma igreja, conhecer essa verdade de verdade, que é uma alegria e uma felicidade verdadeira, aquela que te traz paz, que você dorme feliz, que desfruta de você desfruta uma paz que você dorme e você sabe que tem alguém cuidando de você. Não é bom, meninas? Amém, Verônica. Não é bom isso? É maravilhoso. A gente não vive uma mentira que atormenta o sono que você amanhã fica com medo de alguém descobrir a verdade. É verdade. A mentira, ela tira a sua paz, né? E existe também uma mentira muito perigosa, que é a mentira de que nós não precisamos de Jesus. Exato. Que nós estamos bem, mas todas as vezes que nós não estamos próximos de Deus, a gente não pode acreditar que a gente esteja bem, né? Porque como nós já falamos aqui, Jesus é a verdade, Ele é a vida, né? E Jesus, Ele se entregou por nós e Ele nos quer com Ele. A Verônica falou muito bem, se você tiver uma oportunidade, vá a uma igreja, aquela mais próxima da sua casa, tenha um encontro com Jesus.
E se você não conseguir ir à igreja, aqui neste canal é transmitido os nossos cultos todo domingo, de manhã e à noite, e também às quartas-feiras. Se você rolar aí a barra do vídeo, você vai ver o culto ao vivo. E se você não tem ainda a oportunidade nem a condição de estar conosco, assista o culto pela internet. Você vai ver que Deus vai falar sutilmente ao seu coração e você vai sentir paz. A proposta desse programa é você conhecer a verdade e a partir daí desfrutar da verdadeira paz. A verdade que liberta, não é? Não, meninas? Eita, programa bom! E nós começamos falando sobre Adão e Eva no Jardim do Éden, né? E começamos falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui nós terminamos, vou ler o texto para vocês que está em Apocalipse. E Jesus fala uma coisa muito interessante. O benefício de quem quer a verdade, de quem quer a vida. Olha, e Jesus fala assim: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então nós começamos falando de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, terminamos falando sobre a árvore da vida. Olha essa coisa bem interessante, né? E para nós, hoje, para o nosso programa, o que nós estamos tendo como vida e como verdade? Jesus. Né? Então, é isso que nós temos para oferecer para vocês que estão aí nos ouvindo. Quer vocês já conheçam Jesus como Salvador, quer não conheçam Jesus como Salvador, mas vocês sabem que Ele é essa verdade que liberta, essa verdade que mesmo você tendo uma doença patológica, Ele pode te libertar. Ele pode te libertar através de um milagre, Ele pode te libertar através de um profissional capacitado para isso. Há sempre uma segunda chance. Em Jesus nós sempre temos uma segunda chance. Deus sempre, tudo que nós falamos aqui em relação à mentira, Deus sempre deu a segunda chance para o mentiroso falar a verdade. E hoje Ele também quer dar essa oportunidade para você, de conhecê-lo, de deixar essa verdade, essa luz que liberta, entrar dentro da sua casa, entrar dentro do seu lar, principalmente dentro do seu coração, encontrar um solo bom e ali fazer morada, germinar para a vida. Olha que bacana, Cláudia. Amém. Cláudia, estamos chegando ao Que final. pena, né? Quando a gente fala de Jesus, na verdade, assim, o tempo passa tão rápido, né? Verdade. Olha, foi maravilhoso estarmos aqui falando sobre verdade, falando a verdade, porque Jesus é a verdade. É muito bom falar de Jesus. Eu quero te agradecer muito, Cláudia. A gente queria ficar aqui mais, né? Mas a gente precisa encerrar. E eu quero agradecer também a você que está em casa, que nos assistiu. Muito obrigada pela sua presença também. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque, como eu te falei, foi um tema maravilhoso. Obrigada, Rosane, obrigada, Verônica, pelo convite de estar aqui, né, e pelo Espírito Santo de me dar a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, falando um pouquinho da Palavra de Deus. Quando a gente fala da Palavra de Deus, a gente perde o tempo, perde a hora, a gente quer continuar falando, e a gente entra naquele debate gostoso, né? Aquela coisa gostosa, porque é assim que viver em comunhão, vivendo no Espírito, não é? Então, eu gostaria de agradecer, estou muito feliz de ter participado desse programa, espero que eu tenha contribuído, que o Senhor tenha me feito instrumento para alcançar a vida das pessoas que precisam, né? Tanto quanto nós, né? Que cada dia mais essa verdade entre em nossas vidas e seja internalizada em nossas vidas, verdadeiramente. Eu tenho certeza que sim, porque só na nossa já somou muito, né? Já está crescendo bastante, a gente está aqui até com pena de terminar esse programa. Mas nós temos que terminar e eu tenho uma notícia. Nós já vamos ter daqui a 15 dias o próximo. Então, meninas, fiquem com Deus, fiquem daqui a pouquinho com
o próximo programa para vocês verem o tema direitinho. Então, até o próximo. Até o próximo programa. Até a próxima.